Deus continua abençoando meu precioso irmão, irmã, que a graça de Deus reposa sobre cada um de vocês, que Deus não, por instante nenhuma, Ele afaste da sua vida, mas que Ele tenha sempre vocês envolvidos na graça dEle, no amor dEle. Viva feliz com Jesus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o que gira, né? Ele é o girador que produz na nossa vida alegria, luz. Jesus é tudo. Por nada não deixa Jesus. Por nada não deixa Jesus. Fica com Ele em qualquer circunstância da vida, sempre com Jesus. Sempre com Jesus. E eu desejo isso em nome do Senhor Jesus Cristo e agradecendo também os irmãos que acompanham pela vossa oração, que vocês oraram a favor de outros irmãos, ali no caso da irmã Maria, esposa do pastor Couto, que nós estamos orando por ela, para que Deus traga ela de volta com saúde para o lar. E tem muito mais irmão e irmã que a gente não sabe, mas que está também em situação difícil. Tem família que ela não está mais com alegria, a alegria saiu do lar, entrou tristeza por causa de perca de querido, doença. E eu agradeço vocês orar, colocar seu coração nisso. E vamos continuar orando, porque a oração muda quadro. A minha leitura está aqui no livro de Esther, no último capítulo, que é o capítulo 10. O livro de Esther tem 10 capítulos. E eu vou ler o último capítulo, no último versículo. Porque o judeu Mardoqueu
foi o segundo depois do rei de Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do povo, do seu povo, e trabalhando pela prosperidade da sua nação. Falando de Mardoqueu. Vamos falar um pouco hoje sobre Mardoqueu. E todos nós sabemos que Mardoqueu, ele é o tio de Esther. Um outro fala que é primo, mas na verdade o outro fala que é tio dela, né? Que ele criou a Esther, porque eles eram prisioneiros, escravos no reino dos Medos e dos Persas. E o tio dela, ela ficou sem pai, ela ficou sem mãe, e ela foi criada pelo seu tio. Um homem cristão, um homem de temor a Deus. É um bom lar, né? Para criar uma moça. É um bom lar para criar uma moça. E esse lar de Mardoqueu era um lar que buscava Deus com temor. Tinha temor no coração, porque a Bíblia disse, o verbo que fala, o amor de Deus é o princípio, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Só tem temor de Deus, quando tem temor de Deus, começa a ser sábio. A sabedoria vem depois que a gente passa a ter temor de Deus. E Mardoqueu era um homem assim. Ele era escravo ali no reino dos Medos, que a escravidão começou com Nabucodonosor. Depois uns voltou, outros não voltou. E Mardoqueu, ele criou a Esther. Até então era outro nome que ela tinha, mas ela ganhou esse nome de Esther, que quer dizer estrela. Esther quer dizer estrela. E os responsáveis por Esther chegar onde ela chegou, rainha, o responsável por a libertação do seu povo, que estava todo eles já com lei para ser condenado, lei assinada já pelo rei Assuero, e essa lei foi feita por Amã, o qual era o braço direito do rei Assuero. E tudo caiu na costa de Esther. Tudo foi posto na mão dela, pelo tio dela. Porque Mardoqueu, ele não podia chegar onde a Esther chegou. Ela chegou a ser a rainha. E como rainha, ela era a primeira dama. Ela era a rainha e o rei, que sentava lado a lado do trono. E ela chegou nesse lugar, nesse trono. Ela sentou ao lado do rei como rainha. Teve uma concorrência de muitas moças para ser rainha. Ela não foi rainha por acaso. Não, que o rei viu e falou, você vai ser rainha. Ela teve que ser treinada, ela teve que ser preparada para o rei escolher ela. E uma vez que o rei escolheu ela, ela não sentou no lado do rei por sentar, assim como um vaso de flor enfeitando o trono, mas sim para trabalhar. Porque enquanto ela é rainha, ela tinha o povo dela na escravidão. O povo dela estava na escravidão e estava piorando, porque agora não era só escravidão, agora tinha uma lei para matá-lo. E ela era rainha,
ela era a segunda pessoa do reino. É o rei e depois a rainha. Mas ela chegou a esse lugar aí, de sentar ao lado do rei Assuero como rainha, sem pai, sem mãe, criada por um tio cristão chamado Mardoqueu, que Mardoqueu ensinou ela a se comportar, ensinou ela a respeitar. Ele deu uma lição nela. Ele foi um grande. Ele somente não foi um tio que acolheu ela para dar para ela uma cama para dormir, uma mesa para comer. Não só foi. Ele foi tio dela. Eu creio, irmão, que talvez, se ela tivesse com o pai e a mãe dela, ela não ia chegar onde chegou. Talvez ela não chegava a ser rainha. Porque ela não tinha nada para ser rainha. Ela não pertencia ao povo dos Medos persas. Ela não era do povo. Ela era uma escrava. Para passar por cima de todas as moças que pertenciam ao reino, que era do próprio povo, e ela passar por cima de todos, ela ser escolhida, ela teve um grande treinamento. E o irmão Branham disse, olha bem, o irmão Branham disse que Deus, faz 2000 anos que Deus está treinando nós. Você sabia que nós estamos sendo treinados, né? Nós estamos aqui para um treinamento. Faz 2000 anos que Deus está treinando nós. Ele tem a grande batalha aí na frente do Gog e Magog, e ele tem uma grande missão para fazer, Deus. E ele vai precisar de gente de confiança. Ele vai julgar o mundo. Rei, desde quando há gente na terra, desde Adão até a última pessoa, tudo será julgado. O julgamento é uma coisa fina, é uma coisa séria. Ali ninguém é comprado, ali não tem nada de privilégio. E ele tem que ter uma pessoa de muita confiança ao lado dele, uma rainha de confiança. Jesus, falando de Jesus. E faz 2000 anos que ele está treinando nós. Nós estamos aqui em treinamento. Por isso que vem problema na nossa vida e nós resolvemos. Deus está treinando nós a resolver problema, porque lá no trono branco, quando nós for a rainha e vai julgar o mundo, o apóstolo Paulo disse isso em 2 Coríntios, eu creio que é capítulo 5, não sabeis que vós aonde julgar o mundo, até anjo será julgado por vós? Será possível que vocês não são capazes de resolver as coisas mínimas dessa vida? Essas coisas mínimas dessa vida que nós temos que resolver é um treinamento que Deus está fazendo para nós julgar as nações. Vamos julgar rei, julgar rainha. Vamos julgar a rainha da Inglaterra. Todos nós vamos ter no trono para fazer julgamento a todos. Até anjo será julgado por nós. Então tem que ter pessoa de confiança. Pessoa que ele confia para ele dar essa posição. Porque até então, quando que já aconteceu isso? De uma rainha com um rei julgar uma nação inteira. Você não vê falar. Agora nós vamos julgar o mundo. Julgar até os anjos do céu. Então Jesus tem que ter um povo treinado para fazer essa missão. E o Mombana diz que faz 2000 anos que o Espírito Santo está treinando nós.
Nós estamos sendo treinados. Até o que o irmão Branham disse, não fala numa mensagem, fala em umas 3 mensagens que eu conheço. O Sol Incerto é uma delas, que vem aqui de Goiânia. Tem outras mensagens que eu não me lembro agora. Que quando Jesus subiu ali no monte da Transfiguração, São Mateus 17, ali era treinamento. Ali ele estava fazendo um treinamento do milênio. Ele transfigurado, ele com seu rosto resplandecendo, mostrando ele no milênio. Pedro, Tiago e João é os 144 mil. Moisés é o povo que vai ser ressuscitado. É os irmãos do túmulo. Moisés estava fazendo o quadro dos irmãos do túmulo. Elias estava fazendo o quadro dos irmãos transformados. Então ali a gente vê que ele fala nas 3 mensagens. Ali ele estava fazendo um ensaio do milênio, mostrando como ia ser no milênio. Ele transfigurados, Pedro, Tiago e João, 144 mil, Moisés representando o grupo que vai ser ressuscitado, e Elias os transformados. Era treinamento aquilo. Aquilo ali era um ensaio. Ele usa a palavra ensaio. Ele está fazendo um ensaio como vai ser o milênio. Como vai ser o milênio. Que ele está vestindo com manto branco, de adoção. Ele está tudo transfigurado, rosto resplandecente, é o milênio. Pedro, Tiago e João, 144 mil, Moisés, representando o grupo ressuscitados, os irmãos que estão no túmulo, e Elias representando o irmão transformado. Agora, isso é conversa do William Branham. E a mensagem, uma delas é o Sol Incerto. Tem mais umas 3 que ele entra no mesmo assunto, falando que aquilo ali era um ensaio do milênio. Agora, muitas coisas que Jesus fez, ele fez mostrando um ensaio, a transformação mesmo da água para o vinho. Aquilo ali é um ensaio de ele transformar nosso corpo abatido para um corpo glorificado que tenha condições de ir na mesa do rei e na mesa do noivo. São todas coisas que são representantes. São quadros que representam algo que não aconteceu ainda, mas Deus já fez o ensaio daquilo. Porque, irmão, eu não entendo, eu também nunca fui, nunca acompanhei, também nunca estudei sobre teatro, essas coisas, sobre peça que se passa, mas eles não conseguem fazer uma peça em público sem antes aquilo ter ensaio. O filme que é feito, todos os filmes, antes de ele ser registrado, liberado para passar, ele tem que passar por ensaio. Até os 10 mandamentos mesmo, antes de liberar os 10 mandamentos, que o irmão Branham disse que teve reuniões e teve 2 pastores, eu não sei se foi um ou Billy Graham, o colega que foi o outro, que foi chamado para avaliar os 10 mandamentos. Assistiram os 10 mandamentos inteiros, depois eles avaliaram e falou assim, não pode soltar o público. Mas teve que passar por
por julgamento, teve que passar por filtro para depois liberar. E assim também, Deus, Ele está ponhando nós em treinamento, nós estamos em treinamento. Esses problemas que vêm na nossa vida, esses são os pequenos problemas para nós resolver. O grande vai ser no trono branco. E lá não pode ter injustiça. Porque se tiver uma falha, você pode mandar para a eternidade pessoa que não fez nada por ela. Se você for levado por simpatia, se você for levado como muito na política, quando ganha um encargo de prefeito ou vereador, ele tem direito de não sei de quantas pessoas ele colocar na prefeitura, ele tem direito de colocar uma certa quantidade de pessoas na prefeitura. Não sei se isso ainda é assim, ou se é assim, que falaram para mim que é assim, mas não sei se é mesmo. Pode acontecer no trono branco, das pessoas serem levadas pela simpatia e põe a gente no céu. Então, Deus está dando um treinamento em nós, porque nós vamos julgar gente importante, vamos julgar até os anjos. Segundo Coríntios 5, o apóstolo Paulo fala disso. Não sabeis que vós onde julgar até os anjos? Então nós estamos num treinamento. E essas coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia é treinamento. Isso aí é um treinamento. Deus está treinando nós para nós ter naquela grande batalha, que é a última. Não pode empatar nem perder. O irmão Brana disse que a batalha do Gog e Magog é a mesma que teve lá no céu, é a mesma, é a repetição, porque ela tem que terminar em expulsão, como foi expulso Satanás e seus anjos do céu. Ele tem que ser expulso agora da terra, ele tem que ser expulso da terra e jogado por lago de fogo. E para Deus, na teofania de Miguel, que é guerreiro, expulsar Lucifer com seu grupo para a terra, que é onde ele caiu, para a terra, para expulsar ele, jogar ele para dentro do lago de fogo. Deus não vai fazer isso sozinho. Ele vai unir, juntar o seu povo. Ele vai juntar o seu povo. Mas ele tem que ter um povo treinado. Um povo treinado para fazer isso. Então, nós vemos a Esther. A Esther foi treinada. Desde pequena, seu tio já treinava ela a vestir, já treinava ela a andar como rainha, já treinava ela a sentar. Porque tudo isso aí, o mínimo de detalhes é notado. A maneira de sentar, a maneira de dar o passo, a maneira de fazer gestos com a mão, com o rosto, com o olho, maneira de sorrir, maneira de comer, tudo é notado. Tudo é notado. E quando ela foi convocada, que a rainha Vasti recusou de comparecer na presença de Assuero, que então os conselheiros aconselhou ele a arrumar uma rainha. Os conselheiros, nós sabemos que é o sete selo, né? O sete conselheiro é o sete selo. E o sete que foi buscar ela e ela não quis vir, é a sete era. Ali está a sete era, é o sete selo. Ali está a história toda de nós. A Esther é representante da noiva. É claro que é.
O rei Assuero ali é um quadro de Jesus, que foi rejeitado por Israel. Porque qual é que era o convite de Assuero? Convidando a rainha Vasti para a sua festa, para apresentar ela como a pessoa mais bonita que ele tinha no palácio. E ele estava numa festa de vinho. Ela também estava numa festa com as mulheres. Tinha 2 festas lá. Por isso que ela teve dificuldade de largar a festa dela para vir na festa da Assuero. Israel teve dificuldade de largar a lei e vir para a graça. Porque eles tinham que largar a lei para vir para a graça, para vir para Jesus. E eles não quiseram deixar a lei para vir para a graça. Como a Vasti teve dificuldade de largar a sua festa que ela fez junto com as rainhas, com as princesas. Ela tinha que largar uma festa para ir para outra. E ela teve dificuldade para deixar a sua festa para ir na festa de Assuero. E isso não é somente a festa. Quem foi conduzir ela, também ela não achou graça neles. Ela não achou que eles tinham altura para conduzi-la, porque ela era muito bonita. E ela era bonita mesmo. E os 7 eunucos que foi buscar ela para apresentar ela, foi 7 buscar. Ela achou indigno que é os 7 mensageiros que a denominação rejeita, que a denominação acha que é indigno para conduzir eles, sendo grande denominação, que tem milhões de fiéis, deixar o William Branham conduzi-lo. Para eles isso é humilhação. Para ele isso é humilhação. Ali mostra os 7 mensageiros rejeitados. Depois mostra os 7 conselheiros, que é os 7 selos. Aí sai a Vasti pelos 7 conselheiros. E entra a Esther. Ela entra ali, a rainha entra no selo. É quando o selo vem, que vem a escolha para a rainha. Ela vem no selo que vem a escolha, 7 conselheiros. Aí a rainha Esther, junto com outras concorrentes, que era bastante, ela não era a única, tinha muitas outras rainhas. Em outras palavras, muita outras denominação, talvez até mais bonita do que Esther, talvez até mais alta, talvez até mais de aparência do que a Esther, talvez. Mas há algo na Esther que preencheu o requisito de rainha, porque não é só beleza, também tem que ter comportamento, maneira de sentar, maneira de levantar, maneira de posição do corpo. Todos os detalhes era visto. Que nem há muito tempo atrás teve um concurso desse negócio de beleza de mulher aí, de Miss. E teve um aqui do Nordeste, aqui, Marta Rocha, parece, que ela perdeu de ser a rainha da beleza universal por milímetro, parece que do ventre, 1 milímetro da cintura, 1 milímetro. Ela perdeu por 1 milímetro a coroa da rainha. A outra ganhou por milímetro. É coisa, olha onde foi achar que a outra ganhou dela, na cintura. Ela tinha a cintura um pouco mais larga do que a outra, 1 milímetro.
não, em outro cabelo, sorriso, olhar, ela passou em tudo, mas ela perdeu para outra na cintura. Então todo requisito é exigido, todos. E não foi só uma moça, só a rainha Esther. Não, irmão. Veio moça de toda província ali, de todo lugar, de todo mundo. Houve anúncio, convocação de todas as virgens se apresentar, que uma ia ser rainha, e teve muitas. Mas o que ajudou a Esther foi o seu mestre. O seu mestre. Que a Esther teve 2 mestres. Ela teve seu tio que ensinou ela a cuidar do lar. Ela teve seu tio que ensinou ela como uma dona de casa. Depois, quando ela é convocada para ser rainha, ela ganha um segundo mestre. Disse que esse mestre, que a rainha Esther, é escalado para treinar, porque cada rainha tinha um mestre para ensinar ela. Para ensinar ela a se comportar, que quando ela ia ser apresentada, para ela não ser reprovada. E o mestre da rainha Esther, era um que conhecia Assuero. Ele conhecia Assuero. Talvez podia ser um amigo de Assuero, que ele conhecia Assuero. Ele sabia do gosto do rei Assuero a respeito da esposa. Então ele instruiu a Esther assim: Esther, o rei Assuero gosta de mulher que anda assim, gosta de mulher que senta assim, gosta de mulher que olha assim, gosta de mulher que sorri assim, gosta de mulher que não fala muito, que não atropela no falar, que não deixa concluir a conversa, já corta. O rei Assuero gosta assim, assim, assim. E ele treinou ela. E depois ela teve que ficar 6 meses. Ela teve que ficar sendo banhada por um determinado perfume. E mais 6 meses, 1 ano, com outra espécie de perfume, para aparecer perante Assuero. Não foi assim, mandar chamar as moças, já foi chegando, já foi escolhendo. Não. Também Jesus também não é assim, não. Ele vai escolher uma rainha. Mas essa rainha, ela já veio vindo de longe, sendo instruída, sendo ensinada. Jesus gosta que a sua rainha tenha cabelo comprido, não pode cortar. Jesus quer que a sua rainha não tenha nenhuma maquilagem, pintura, pintar unha. Jesus quer uma rainha, mas que não quer uma rainha de unha pintada. Quem teve rainha de unha pintada foi Acabe. Ele teve Jezabel. Já teve uma rainha lá atrás, que era rainha em Israel, chamada Jezabel, que sentava ao lado de Acabe, era tudo pintada. E era tudo cabelo cortado. E o cão comeu ela. E só não comeu a unha porque o cão reprovou a pintura. Então Jesus não quer uma rainha assim, desejada pelos cães, para ser comida de cães. Ele quer uma rainha natural, que tenha uma beleza natural. Ele quer uma rainha que ela sabe como sentar. Irmão, a coisa é tão séria nisso. É tão séria que quando a rainha veio visitar Salomão, a rainha lá do sul veio visitar Salomão,
ela falou assim, depois que ela visitou Salomão, que ela chegou com a sua caravana, não alarmou não, eu cheguei. Ela chegou, o irmão Branham disse, ela foi no culto de Salomão, sentaram todas, a sua caravana, para assistir o culto. Depois que assistiram Salomão pregar, ele se tornou um pregador. Aí ela falou, foi para Salomão levar o seu enigma. Salomão revelou tudo. Diz que do problema, ela levou homem vestido de mulher. Tinha um grupo de homem vestido de mulher. E ela apresentou para Salomão como mulher. E Salomão falou para ela, mas esse grupo aí, não é mulher, é homem. Aquele grupo ali é mulher, mas esse grupo aqui é homem. Não, a rainha falou assim, não, é tudo mulher. Esse grupo aqui não é. Ela falou assim, como você sabe? Você quer ver? Manda ele ajoelhar, manda eles agachar. Quando eles agacharem, eu falei assim, mulher não gacha desse jeito. Mulher não gacha igual homem. Isso aí não é mulher, é homem que gasta desse jeito aí. Isso foi a Bíblia não fala, mas o historiador diz que foi do enigma que Salomão decifrou. Isso aí é homem e não é mulher. Mas o homem vestido de mulher, ela queria ver se ele tinha sabedoria mesmo para discernir o que é homem e o que é mulher, e como discernir. No vestir, no rosto, no cabelo, tudo igual. Mas ele mandou agachar, falou, agacha. Quando agachou, falou, não, é homem. Porque mulher não gacha desse jeito. Então, aí ela saiu, ela falou assim, de fato, Deus está. Ela falou assim, bem-aventurado é esse povo de Israel, por ter um rei como Salomão, porque o seu povo sabe sentar, seu povo sabe andar, seu povo sabe como ir na igreja e sabe como sair. E tudo isso a rainha lá do sul viu na igreja de Salomão. Aí que ela falou, de fato, o homem é sábio. Porque a sabedoria de Salomão se expressava no povo dele. E por isso que Jesus quer uma noiva que expressa ele. Que tudo que Jesus está nessa noiva. Porque tudo que estava em Deus, ele derramou em Jesus. E tudo que está em Jesus, ele derrama na noiva. Então, tem que ter uma noiva que expressa Jesus. Que quando veja ela, elogia Jesus. Quando ela elogiou a Salomão, vê no povo de Salomão. Ou só pode ter Deus, um homem, para ensinar o povo a agir desse jeito. Só pode ter Deus. Então, nós estamos sendo treinados como Esther estava sendo treinado. Nós estamos sendo treinados. Para começar, nós temos grande vantagem que o nosso pai e a nossa mãe terrestre, não naturalmente falando, mas da natureza, o pai e mãe nosso da natureza, nós não tem. Então agora o que nós tem é um Mardoqueu ensinando nós a se comportar. Depois ela pega um segundo mestre que conhecia o desejo de Assuero e falou para ela, ele gosta assim, assim e assim. Aí ele falou para ela assim, Esther, você lembra de Jezabel? Eu lembro, vi falar de Jezabel. Nada de Jezabel. Mas nem pensar em Jezabel. Você viu o que aconteceu com Jezabel, né, Esther? Via, foi comido pelos cães. Então, nem pensar. Você se comporta do jeito que eu mandar você comportar. Eu não vou preparar você do meu gosto.
E eu também não vou preparar você do gosto do seu tio. E nem vou preparar você do seu gosto, Esther. Não é eu gosto. Não tem que você gosta. Pode parar com esse negócio, eu gosto. Você não gosta de nada. Você vai agora agir do gosto de Assuero. Ele quer uma rainha que está dentro do gosto dele, do requisito dele. Então eu vou ensinar você a sentar, vou ensinar você a andar, vou ensinar você a conversar, vou ensinar você a respeitar, deixar o outro parar de falar, para depois você falar. Vou ensinar tudo. Eu vou ensinar você não ser atrevida, também não ser tímida. Eu vou centralizar você. E quando você passar, eu tenho certeza que ele vai escolher você, porque ele vai ver em você ele. Ele vai ver em você ele. Jesus quer uma noiva que ele veja ele nela. Porque essa noiva tem que ser o espelho. O espelho é que mostra a pessoa. Então Jesus olha em nós e vê ele. Porque o espelho é assim. Você olha no espelho, você vê você. E assim que ele quer, a igreja é a palavra. Porque a palavra é espelho. Então quando as moças chegou o dia dela ser apresentada, todo perfumadas, um ano sendo preparada com perfume, cada uma que passava, o rei Assuero falou assim, olhava, mandava sentar, levanta, vai para lá, dá uma volta, ele fala, não, essa daí não é essa. Em pequenos detalhes, ele via, não é, está faltando uma coisa. Vinha outra, foi vindo, até que veio Esther. Quando a Esther se apresentou, que a Esther foi para lá, que ele mandou, ela afastou, mandou ela aproximar, mandou ela sorrir, conversou com ela deu atenção, olhando no olho dele, e depois ela respondeu na hora certa, as palavras certas. Ele falou assim, pode vir aqui para o trono que é você. Eu vejo eu em você. Eu vejo eu em você. Aí o irmão Branham disse que os índios, quando eles achavam ouro, eles não tinham o aparelho que tem hoje para purificar ouro, eles batiam com a marreta, batia o ouro até sair toda aquela sujeira do ouro. Como é que ele sabia que o ouro estava limpo? Quando ele via o rosto dele no ouro. Aí agora o ouro está limpo, porque o índio falava, estou vendo eu no ouro. Por isso que Deus está batendo em nós. Todos os problemas da vida, Deus está limpando nós. Deus está limpando nós. Às vezes você reclama disso, reclama daquilo. Não, é Deus limpando nós, até que ele veja ele em nós. Quando ele vê ele em nós, então é a hora de nós sentar ao lado dele. Então, porque o irmão Branham disse que nós é parte de Jesus, que nós também somos a palavra. Nós é o espelho que Jesus olha em nós e vê ele. Não é assim o espelho? Você olha o espelho, você vê o espelho, você vê você. E aí Jesus quer uma igreja que ele olha nela, ele vê ele. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. E essa Esther somos nós. Eu ainda não entrei aqui em Mardoqueu, porque não dá tempo de mostrar a caminhada de Mardoqueu, a posição que ele ganha, o lugar que ele ganha, por ele criar Esther, por ele ter respeito com Esther, por ele educar Esther. Ele foi honrado tanto pelo rei como pela rainha. E como ele foi honrado até em posição, porque o braço direito do rei Assuero, que era Amã,
Mardoqueu é que toma ele depois. Mardoqueu substitui Amã. Ele se torna o braço direito do rei. Que Deus te abençoe. Tem alguma pergunta? Temos como. O irmão Ademar de Souza pergunta: boa noite, pastor Joel. Me explique Isaías 55, do 1 ao 3. Isaías 55, do 1 ao 3. Deixa eu ver aqui, Isaías 55, 3. Quando fala da morte de Cristo, né? A quem foi apresentado, deixa eu ver aqui. Essa Bíblia é difícil a página dela não se desprende. Ajuda eu aí, Dana, desprender a página. E 53? 55 do 1 ao 3. 55 do 1 ao 3. Ó vós todo que tende sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde e comprais. Comeis, sim, vinde e comprais, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma deleita com a gordura. Inclinai o vosso ouvido e ouvi a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo. Todo vós as firme benevolência de Davi. Aqui o irmão Branham prega uma mensagem, irmão Ademar, né? Irmão Ademar. O irmão Branham prega uma mensagem baseada nisso aqui, chama Sem Dinheiro e Sem Preço. A mensagem chama Sem Dinheiro e Sem Preço. É Goiânia que traduziu ela. Sem dinheiro e sem preço. Aqui no primeiro versículo ele está falando de Jesus. Vinde comprai de mim, sem dinheiro e sem preço. Que aí você fala da salvação, né? Vinde comer, tomai o vinho aponta para o Espírito Santo. O pão aponta para Jesus. Sem dinheiro e sem preço. Porque Jesus pagou tudo para nós. De graça recebeis e de graça dá. Tudo é de graça. Tudo é de graça. Agora no verso 2 ele fala: porque gastai moda. Aí ele chega a falar assim: tem rapaz pobre, né, que está estudando, que é zombado porque não tem um tênis de marca, porque não tem uma camisa de marca para acompanhar os outros alunos. Ele chega a falar isso. E o pobre, coitado do rapaz, nem namorada ele consegue, porque ele passa, as moças têm vergonha, quer de conversar com ele, porque ele não usa roupa das modas. Aí ele fala: e esse rapaz trabalha o mês inteiro e gasta tudo em tênis, em roupa, só para poder ter companheirismo com os colegas. Ele fala isso na mensagem: sem dinheiro e sem preço. Porque gastai o vosso dinheiro em luxaria, mas se ele não fizer isso, ele é um rapaz que vai ficar aí num canto, ele não vai ter companheirismo. Isso é o que a Mombana faz. Lê a mensagem sem dinheiro, sem preço, sem dinheiro, como a Mombana prega. Quando a Mombana entra nesse assunto, e quando ele entra no versículo 2, porque gastai o vosso dinheiro naquilo que nos satisfaz, gastai o vosso dinheiro nisso, naquilo. Aí ele fala que tem muito, às vezes, que nós gasta dinheiro sem necessidade,
mas tem que gastar para poder permanecer ou entrar em certo lugar. É obrigado a gastar. Ainda ele fala assim, irmão, Valdemar, né? O Valdemar que fala? Ademar, ele fala assim ainda: o pobre rapaz trabalha o mês inteiro para gastar dinheiro em tênis, em roupa, para poder ter companheirismo com os colegas. Senão ele é zombado. É isso aí. O irmão Oliveira Marcelo pergunta: como e por que fazer jejum? E tem hora para jejuar? O jejum, para começar, você tem que ter uma necessidade. Você não vai jejuar para jejuar. Você vai jejuar por uma necessidade, por uma causa. Agora, a mesma hora boa de jejuar, para que Deus tire esse coronavírus do mundo aí. Uma hora boa de jejuar é agora. Um jejum para Deus tirar essa praga aí. Mas vai ter um motivo justo, certo, para um jejum. Agora, o jejum é bíblico. A Esther, ela mandou o povo jejuar 3 dias para ela falar com o suero. Ela foi na presença da suero, mas ela falou assim para o tio dela: então fala para o povo jejuar e orar 3 dias. Aí eu vou na presença dele. Para mim ir lá, vocês têm que orar 3 dias. E o povo de Nínive também, quando Joana entrou lá, eles oraram e jejuaram também. O jejum é bíblico, porque o Senhor Jesus, ele também fez jejum de 40 dias. Agora tem um lugar que fala na Bíblia: aquele que está com o noivo, que nem João Batista diz, né? Aquele que está com o noivo aquele que está com o noivo. Eu não sou noivo, assim. A noiva é que está com o noivo, falando de Jesus, né? Aí ele falou sobre o negócio de jejum, que eu não me lembro agora, porque jejuar, você está junto com o noivo. Ele falou: por que jejuar, você está junto? Se está com o noivo, não precisa jejuar, irmão. Já está em jejum. Se está com o noivo, não precisa jejuar, porque já está em jejum. Não é? Quem está com Jesus já está em jejum, porque Jesus jejua, ele está jejuando com Jesus. Então é isso que é a resposta. Então, o jejuar, precisa jejuar, porque diz, aí já é a medicina, né? A medicina fala: quando você não come, você fica sem comer, o seu corpo procura comida, não achando, ele come todas aquelas coisas ruins que estão no corpo, ele devora. Aí que o corpo devora as coisas ruins que está parado nele, aquela célula estragada, aquela coisa estragada que está no corpo, ele come aquilo, ele faz limpeza. Aí depois que a pessoa jejua, ela fica mais leve, porque o corpo não tendo o que comer, ele come aquelas coisas ruins que estão no corpo. É que a ciência fala que aqueles muçulmanos, todos eles não morrem de infarto, têm saúde, morrem velhinho, porque eles jejuam e a porcariada do corpo, o próprio corpo consome com ela por não ter comida. Isso aí já é coisa da ciência, né? Agora o irmão Brana disse assim: eu como comida leve quando vou pregar. Existe jejuar, comida leve e comida pesada. Então o irmão Brana disse: eu costumo comer comida leve quando eu vou pregar. Por quê? Uma criança que vai na escola, se ela almoçou cedo para ir na escola, ela não vai aprender nada. Porque quando o estômago está cheio, o cérebro fica lento. O que faz o cérebro ficar lento é o estômago cheio. Então, com o estômago vazio, o cérebro fica mais perto. Então, por isso que a escola mais é de manhã. Por isso que essa pessoa, no dia que for fazer prova, ele vai em jejum, ele passa melhor na prova, porque o cérebro dele está mais livre para trabalhar, porque o estômago cheio deixa a pessoa sonolenta. O irmão Brando diz que os animais, antes de ele achar uma sombra para dormir, eles comem, eles enchem bem o estômago para depois dormir, porque o estômago cheio dá sono. Aí quer estudar, quer fazer prova com o estômago cheio de lanche, não passa mesmo, não tem como passar. Tem mais alguma? O irmão Roberto pediu uma pergunta: por que os anjos têm que ser julgados se eles não têm pecados?
Os anjos que vai ser julgados, aqueles anjos caídos, irmão. Aqueles anjos caídos, eles vão ser julgados. Eles não foram julgados, eles foram expulsos, mas eles não foram julgados. Na verdade, não é bem um julgamento, é receber a sentença. Eles têm que saber por quê. Por que eles fizeram aquilo lá no céu. Deus quer perguntar para ele se tinha necessidade de eles fazer alvoroço no céu. Que eles partaram com respeito com ele. Que eles partaram com respeito, querendo invadir o lugar dele. Então a noiva vai julgar até os anjos, mas os anjos caídos. Irmão Ademar de Souza pergunta: as mulheres podem pintar o cabelo? Que o irmão Brana fala sobre isso nas mensagens. Nome blasfêmio. A mensagem se chama nome blasfêmio. O irmão Brana fala assim: ela pode pintar o cabelo da cor do cabelo dela, para conservar a cor. Ela pode, para conservar a cor. Se o cabelo dela é preto, ela quer pintar de preto para conservar, não tem problema. A mensagem se chama nome blasfêmio. O Espírito de oração. O irmão Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo em sua vida e pede oração à sua família. Selimar de Souza, família, em especial seus 3 filhos. Joel William, seu favor, família e seu tio. Rosa Damasca, sua família. Sônia Caldas, família, em especial seu sobrinho Douglas. Marta Garcia, seu irmão, pois ele é alcoólatra, e a sua família. Thalita Nint, seu favor, família, em especial seu esposo Romerito. Alex Monteiro, a sua família. Heron Emer, seu favor, pois está desviado do caminho de Deus. Alan Gaiteiro, seu favor e família. Wesley Padilha, seu favor e família. Antônio Carlos, seu favor, esposa, filhos e netos. Sônia Correia, oração à sua família e por mais do Espírito Santo. Benedita Nint, seu favor e família. Senhor Deus, é um momento especial, é esse, Senhor. É orar para que o Senhor, pela tua graça, traga libertação para as pessoas que estão oprimidas, família inteira oprimida, até descontrolada, sem saber o que fazer. Se encontra que nem Moisés estava lá no Mar Vermelho, encurralado por todo lado que ia, era problema, dificuldade. Tem muito assim hoje, Senhor. E eu peço que o Senhor traga uma libertação. Traga uma libertação. O Senhor é o Deus da libertação. Senhor Jesus, o Senhor nunca faliu. O Senhor nunca esgotou. O Senhor não é uma fonte que seca. O irmão Brana prega a mensagem: o Deus rico em misericórdia. Que uma misericórdia que nunca seca, que nunca termina. Não somos merecedores, na verdade, Senhor. Isso é verdade. Mas pela tua graça, venha ao nosso encontro, dá libertação para nós. Para aquele que está sem emprego, que precisa do seu ordenado para trazer o pão em casa, para comprar uma roupa, um calçado. Que o Senhor, Santo Deus, multiplique, Senhor, a nossa fé, nosso amor, para que nós creia mais, ama mais, principalmente amor ao próximo. Que o Senhor ajuda nós a ter mais amor ao próximo. Eu apresento na tua mão também a minha esposa, que ela pede oração, que ela tem uma tontura e que não se livra dessa tontura. Que o Senhor possa dar uma via de escape para ela, porque o Senhor tudo pode. Se nós estivéssemos pedindo para um ser que não existia, se nós estivéssemos pedindo para um ser falido, Senhor, então é pedir por pedir. Mas nós estamos pedindo para o dono do céu e da terra, para aquele que tudo pode. E esse tudo pode é o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.